Filipe Luís voltou a ser destaque fora das quatro linhas após a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Corinthians. Domingo, na Neoquímica Arena. Apesar do resultado positivo, a escolha do treinador em escalar Bruno Henrique no ataque, poupando Pedro, gerou um intenso debate entre comentaristas, jornalistas e torcedores. Mesmo com a virada conquistada no segundo tempo, a decisão reacendeu discussões sobre a gestão de elenco e as prioridades do técnico, mostrando que no futebol moderno, cada escolha é minuciosamente analisada. A polêmica começou antes do apito inicial. Bruno Henrique, alternando momentos de brilho e de regularidade, foi mantido como titular, provocando críticas imediatas. Especialistas questionaram se a confiança de Filipe Luís no atacante não se transformou em risco estratégico, classificando a insistência como exagerada. A repercussão colocou o treinador sob pressão, tornando suas escolhas no ataque alvo de análise intensa e mostrando que a relação entre confiança no jogador e resultados no campo pode gerar tensão mesmo em vitórias. Mesmo em fase instável, Bruno Henrique teve papel decisivo em momentos importantes da temporada. Ele foi determinante na conquista do Campeonato Carioca e brilhou na Supercopa do Brasil, marcando gols cruciais na final contra o Botafogo. Essa história de protagonismo explica, em parte, a decisão de Filipe Luís, o treinador. Aposta no potencial do atacante de decidir jogos importantes, mesmo quando a fase atual é de oscilações, reforçando que confiança e experiência contam tanto quanto desempenho recente. A ausência de Pedro no confronto alimentou ainda mais o debate. O camisa 9 poupado e não utilizado ainda é visto por muitos como uma opção mais confiável, mesmo em momento irregular. Especialistas lembram que Pedro consegue se redimir com gols decisivos, mesmo quando falha em algumas jogadas, contrastando com a irregularidade de Bruno Henrique. Esse contraste torna o C tema central da discussão sobre rodízio de elenco, escolhas estratégicas e a necessidade de equilibrar talento com consistência, refletindo a complexidade do trabalho do treinador. No segundo tempo, Filipe Luís mostrou capacidade de adaptação ao substituir Bruno Henrique por Johnny Jacome Plata. Equatoriano teve participação direta no lance que resultou no gol da virada, demonstrando como ajustes estratégicos em campo podem mudar o rumo da partida. Plata trouxe agilidade, visão de jogo e finalização, reforçando a importância de alternar jogadores para maximizar desempenho e garantir eficiência em jogos de calendário intenso. O tema do rodízio de atletas é fundamental para o Flamengo, que disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores e torneios regionais simultaneamente. Preservar a condição física dos jogadores é essencial. E a decisão de poupar Pedro enquanto mantém Bruno Henrique mostra atenção à gestão do elenco, mesmo diante de críticas. Filipe Luís demonstra que suas escolhas consideram não apenas o desempenho imediato, mas também a sustentabilidade do grupo em longo prazo, equilibrando riscos e resultados de forma estratégica. Além do aspecto técnico, a partida evidenciou gestos de respeito e profissionalismo. Após o apito final, Filipe Luís cumprimentou o Dorival Júnior, técnico do Corinthians e ex-colega de trabalho, mostrando consideração pelo trabalho do adversário mesmo em vitória. Atitudes como essa reforçam a postura ética do treinador, que lida com críticas, pressão e expectativas elevadas, sem perder equilíbrio ou postura profissional. O resultado trouxe alívio para o Flamengo, mas as discussões sobre decisões de elenco permanecem. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, na quinta-feira, 2 de outubro, no Maracanã. A sequência intensa de jogos, incluindo confrontos desgastantes pela Libertadores, exige a habilidade de Filipe Luís para conciliar desempenho e preservação física, garantindo que a equipe continue competitiva
e minimizando o risco de desgaste do grupo. O julgamento de Bruno Henrique vai além da análise individual do jogador. Ele reflete a capacidade de Filipe Luís de gerir um elenco de alto nível, sob pressão constante. Cada decisão é avaliada, e a confiança no atacante, mesmo em momentos irregulares, mostra que o treinador aposta na experiência e no potencial do atleta. Ao mesmo tempo, precisa lidar com críticas da imprensa e da torcida, equilibrando confiança e resultados com a percepção externa, o que demonstra o desafio de comandar um clube como o Flamengo. A gestão da moral do elenco é outro ponto crucial. Manter jogadores motivados enquanto enfrentam críticas públicas exige inteligência emocional e visão estratégica. Filipe Luís precisa garantir que o foco e a disciplina não sejam abalados. Enquanto Bruno Henrique se vê desafiado a provar que ainda pode decidir partidas importantes. O equilíbrio entre motivação, confiança e desempenho individual é central para que o time se mantenha competitivo e coeso. A alternância entre Pedro e Bruno. Henrique evidencia que treinar um time moderno envolve muito mais do que apenas planejamento tático. Requer gestão de pessoas, interpretação do calendário de competições, análise de desempenho individual e coletivo e leitura constante do contexto externo. Filipe Luís, com suas escolhas, demonstra consciência sobre essas variáveis, mostrando que seu trabalho vai além da escalação em campo, envolve planejamento estratégico, psicologia aplicada e capacidade de adaptação. Em resumo, a vitória sobre o Corinthians evidenciou tanto a competência quanto os desafios de Filipe Luís. A manutenção de Bruno Henrique como titular gerou críticas, mas reafirmou confiança no jogador. A substituição por Plata foi decisiva e mostrou percepção estratégica. A ausência de Pedro destacou preocupação com preservação física e equilíbrio do elenco. Gestos de respeito a Dorival Júnior reforçaram postura ética, enquanto a atenção ao calendário demonstrou visão de longo prazo. O julgamento de Bruno Henrique, portanto, simboliza os desafios que Filipe Luís enfrenta: equilibrar decisões táticas, gestão de elenco e percepção pública, garantindo que o Flamengo siga competitivo em todas as frentes. A temporada ainda reserva confrontos decisivos e o treinador precisará conciliar escolhas estratégicas, resultados imediatos e motivação do grupo, enquanto lida com críticas constantes sobre suas decisões e sobre o desempenho de jogadores-chave. Ao final, a vitória trouxe alívio e reforçou a importância de escolhas estratégicas bem calculadas, mostrando que no futebol moderno, a função do treinador vai muito além do campo. Filipe Luís precisará continuar equilibrando riscos, aproveitando oportunidades e gerenciando talentos como Bruno Henrique e Pedro, garantindo que o Flamengo se mantenha competitivo, motivado e focado, mesmo em meio a julgamentos e críticas constantes.